Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no programa 1818. Como eu sempre falo, um programa que visa o ecumenismo, universalismo, experiências as mais variadas possíveis ligadas à espiritualidade, experiências paranormais, milagres, enfim. Nós queremos levar até você histórias que vão inspirar você a transformações, mudanças, crescimento. E sem dúvida nenhuma, mais um convidado, mais uma pessoa que aqui está, que vai falar um pouco sobre a sua experiência. E já aproveito, claro, para pedir para você se inscrever no nosso canal, clicar aí no sininho para você receber as nossas atualizações e não se esqueça de deixar o seu comentário, é muito importante. E mais uma vez, compartilhe o nosso programa. Quanto mais você compartilhar, mais chances desse projeto continuar sempre, sempre e sempre. Bem, hoje conosco aqui a Ana Clara Lambert, faz parte aqui do programa, e o nosso convidado especial de hoje, que é o Vitório. O Vitório ele vai trazer para nós aqui um pouco da experiência dele. E já começamos, né, perguntando: quem é você, Vitório? Então, me chamo Vitório, tenho 19 anos, sou da Umbanda, sou um bandista, gosto muito de religiões como o Candomblé também, né? Acho que a gente tem muito que aprender com todas as religiões. E atualmente faço faculdade, né, de engenharia de computação e sou estagiário na área de dados. Legal. Então, assim, primeiro você é muito jovem, né? 19 anos, Sim. apesar da barba aí, mas né, você já é uma pessoa muito jovem e hoje você está aqui para falar um pouco para nós sobre isso, né? E eu já começo te perguntando como isso aconteceu na sua vida. Foi dentro do ambiente familiar? Foi amigo? Foi parente? Conta para nós um pouco como foi tudo isso. Então, né, tipo, a religião surgiu na minha vida, né, a Umbanda surgiu na minha vida através da minha mãe, né, porque minha família no começo todo mundo era católico. Tá. Meu pai foi coroinha, né, aí eles tentaram me colocar na catequese, né, na primeira comunhão da Igreja Católica, mas eu não me adaptei muito bem, não era aquilo que eu tinha pra mim como minha Tá. religião, né. Aí depois de um tempo a gente passou por uma situação complicada na família, né, minha mãe teve câncer de mama, e uma vizinha nossa frequentava um terreiro. E falou, vai lá para você tomar um passe, né? Para você ter uma palavra que vai te ajudar, vai te confortar, para você passar melhor por esse processo. E aí ela começou a ir, e até que um dia eu fui acompanhá-la, né? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Acredito que uns 10, 12 anos Tá, por bem aí. novinho, né? É, bem novo mesmo. Aí, por algum motivo, eu senti que ali era o meu lugar. Aquela era a minha religião. E até esse processo, né, de primeira comunhão foi um pouco mais pra frente, mas não conseguiram me fazer a primeira comunhão, né? Não era o seu perfil, né? Não, nunca. Frequentei outros lugares também, cheguei aí nas casas André Luiz, né, numa casa espírita. Gosto muito, mas também não era pra mim. A Umbanda foi a que eu mais me identifiquei mesmo, comecei a frequentar e sigo até hoje, né, esse caminho. Tá. E o que, que você acha que chamou a sua atenção? Porque eu entendo muito essa ideia do... Talvez não funcione para um, mas funciona para o outro, não funciona para mim, mas funciona... O importante é a gente professar algo, ter uma fé, ou não ter uma fé Sim, específica, mas a prática do bem, né? Eu acho que isso exato. é a máxima da nossa conversa. Mas por que, que você acha que para você ali funcionou? Que você era muito novo, né? O que fez seus olhos brilharem assim, né? Então, primeiro os atabaques, né? Que são os toques, né? Que a gente associa muito ao samba e tal. Mas aquele toque sempre me encantou, né? E mais pra frente eu descobri que no candomblé eu seria chamado de Ogã. Que eu não faço a incorporação, né? Eu não passo pelo processo de incorporação. Minha função dentro de uma gira de candomblé seria o toque. Seria tocar, cantar, chamar esses orixás, né? Chamar as entidades e encaminhá-las novamente. E é isso. Foi isso que me encantou, sabe? Eu O lembro. som. O som, porque eu lembro que tinha bancos brancos, assim, compridos, né? Vários. As pessoas ficavam sentadas um do lado da outra. Eu lembro que eu ficava batucando no banco, assim, sabe? Acompanhando o ritmo já pequenininho.
E é isso, foi o que é o que me encanta até hoje, né? Tá. E hoje você tem essa função? Tenho. Hoje eu tenho uma função. Hoje eu tenho um atabaque em casa e toco, canto. É, deixei de frequentar por um tempo, né? Por causa da vida, correria. Mas de vez em quando eu ainda vou. Normalmente participo, né? Às vezes entro um pouco, mas às vezes eu fico só tomando um passe, ouvindo uma palavra que vai me ajudar na minha vida, né? Tá. E o toque hoje para você ainda é algo que te transcende. Você sente no toque ali, você sente espiritualidade, é Sim, isso? sim, sim, sim. Sem dúvida nenhuma, assim. É aquilo que, pra mim, é uma das melhores sensações da minha vida, assim, sabe? De tocar, de sentir aquela energia, de ter a honra de poder chamar um orixá, sabe? De auxiliar todo aquele processo, né? Porque o Ogã no Candomblé também é considerado um pai, né? Porque no momento em que as demais pessoas estão incorporadas, estão trabalhando, o Ogã que cumpre essa função de observar o que está acontecendo. Então, ainda é o que me encanta, ainda é o que me brilha o olho e E me é o que traz a tá. melhor sensação do mundo, assim. E aí, claro, isso te transforma ali, né? E te traz coisas boas e Uhum, renova tal. Agora eu vou cair num assunto que na verdade não é nem polêmico isso, porque não deveria ser polêmica, uhum, mas a gente ouviu muito nos últimos anos aí, infelizmente, muito preconceito sim. contra as religiões de origem africana, Uhum, né? Eu já até conversei, eu acho, com você um pouco sobre isso, né? uhum, E, e que é um absurdo, assim, é um absurdo, ainda mais pensando no Brasil, que é um país que o sincretismo, Darcy Ribeiro falou muito isso no trabalho dele, que o sincretismo era algo é, absolutamente natural no uhum. Brasil e isso fluiu e flui até hoje, né? Você sente isso? Você já sentiu isso? Você assumir que é um bandista, isso já foi um problema? Qual a leitura que você faz, até social, disso hoje, Uhum. né? Desse preconceito que a gente de vez em quando escuta na mídia, invadiram tal terreiro. Você já deve ter, Sim, claro que você já invadiu, viu isso. botou fogo, né? Botou Muita. fogo, né? A gente já viu notícias assim. Sim. Então fala um pouco para nós sobre essa sensação, né? Assim, eu sou muito reservado, né? Eu não falo pra todo mundo. Se me perguntarem, não tenho problema de falar que eu sou um bandista, jamais. Não me envergonho, pelo contrário, me orgulho, né? Mas quando a gente fala de Umbanda, a gente tem que falar de política, sim. A gente tem que falar de preconceito, sim. Sabe? Porque no mundo que a gente vive, por exemplo, eu sou descendente por parte de pai de mineiros, né? Mas de origem portuguesa e italiana, e de parte de mãe de nordestinos. E meu avô era negro, filho de índio. E então atacar o que se diz de religião de preto, né? Religião de negro, é o que as pessoas mais fazem. Então a gente tem que falar de política assim. Quando a gente vê um ato de racismo, a gente também está falando de religião. A gente também está falando de coisas que vão prejudicar todos. De viver um ambiente de violência, de viver um país de violência, de agressão, né? Então, por isso que eu me mantenho reservado, mas não tenho problema de falar que sou um bandista. Tenho prazer, a honra de explicar para quem se interessa, né? A gente tem esse papel de quebrar os preconceitos também, né, das pessoas. De mostrar que não é diabo, como todo mundo fala, né? Exu não é diabo, orixá Isso. não é diabo. E você poderia, para o pessoal que está nos assistindo, explicar um pouco o que é o orixá, o que é o Exu, como funciona um pouco o mecanismo filosófico, porque a Umbanda, Candomblé, enfim, Uhum. tem um aspecto filosófico muito bonito, né? Sim, sim. Por trás uma mitologia muito rica, Uhum. né? Você pode explicar um pouco para todos que estão aqui acompanhando nosso programa, né? O que seria o orixá, o que seria o Exu. Como Claro. você mesmo disse, né? O Exu não é diabo, né? É. Não tem essa ideia, Uhum. né? O Exu, inclusive, surgiu muito antes do diabo, né? A gente tem histórias de Exu, documentos que dizem que Exu
tem cerca de 8 mil anos na África, sabe? Esse culto. Então surgiu muito antes do diabo para ser intitulado de diabo, né? E demonizado como é hoje. Esse diabo medieval, né? Essa isso. construção medievalista de do conceito chifrinho, rabinho, vermelho. De diabo, que foi muito usado durante a Inquisição, né? Durante a hegemonia católica na Europa Ocidental, Sim. principalmente entre aí o século... Durante o feudalismo, basicamente, né? Que foi aí mais ou menos de 500 até 1500 da era cristã, enfim. E o apogeu lá, né? Do século VIII até o século XIII, que a Inquisição na Europa foi absurda, e depois veio para a América, né? Sim. A gente não pode esquecer que a Inquisição espanhola veio para cá, também foi tão dura quanto na Europa, e a Inquisição portuguesa também veio para cá, né? Para a América. Então é muito importante a gente ter esse posicionamento. Mas vamos lá, então... 8 mil anos aí, bem interessante isso. Nos cultos africanos, né, isso faz muito, muito tempo. Mas, então, começando, né, inicialmente, a diferença do candomblé para a Umbanda é que o candomblé é o culto ao orixá. O orixá é tratado como um deus, né? Já na Umbanda, a gente pratica o amor, a caridade, dá uma palavra de apoio. Então, a gente recebe mais as entidades, que aí entram os pretos velhos, os caboclos, os exus, boiadeiros e assim por diante, né? E os orixás, na Umbanda, né, na teoria, a gente lida como partes da energia de um deus, né? Cada orixá, né? Nós temos Oxalá, que no sincretismo é Jesus Cristo, temos Ogum, que, né, os mais conhecidos, digamos assim, que é São Jorge, Mãe Emanjá, Oxum e assim por diante. E diferente do candomblé, que se cultua muito o orixá, a festa é pro orixá, na Umbanda o nosso objetivo é ajudar. É levar uma palavra que ajude essa pessoa. Lógico, a gente jamais vai substituir um trabalho do médico, né? Como muitos dizem, como salatanismo. Sim. Mas para auxiliar ali, para dar uma palavra de conforto, como mesmo aconteceu com a minha mãe, no processo de câncer de mama que ela teve, né? E, assim, quando a gente fala de Umbanda, por exemplo, né? Eu tenho um projeto junto com os meus primos, né? Tenho não, né? Nós temos um projeto que chama Projeto Amor e Caridade Filhos de Seu Zé, que a gente distribui marmitas na região de Guarulhos, né? Para as pessoas de rua. Então, a gente pratica a religião não só dentro do terreiro, mas também fora, né? Porque eu acho que é aquilo que eu falei. A gente tem que falar de política também, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? E é isso. Eu acho que a Umbanda, se eu pudesse resumir, é amor, caridade, acolhimento. É esse entendimento que você tem. Sim. Inclusive, não sei se tem alguma forma de ajudar esse projeto. Eu acho que no final até do programa você poderia divulgar isso, né? Sim. Para quem quiser depois também, de alguma forma, colaborar. Porque não tem como a gente se isentar do olhar social. Sim. Né? A gente tem que ser muito sensível a tudo isso. Né? Não que a gente vai resolver, nós temos que ensinar o cara a pescar, né? Não é só dar o peixe, mas existe a fome imediata, existe o frio imediato, existe a necessidade imediata, e você tem que curar isso. Né? Depois que a doença está instalada, você tem que curar. Né? Depois você vem com a prevenção. Né? O ideal é que não haja doença, que a prevenção para tudo exista. Né? Então, eu acho que isso é uma questão importante para a gente poder ressaltar. Né? Agora, quando a gente fala em Umbanda, né, que é aqui o local onde você frequenta, isso, você tem como trazer para o pessoal aqui o conceito de terreiro, né? Como que... Porque a igreja é uma igreja, o templo é o templo, o conceito de terreiro, porque até isso tem gente que não entende, né? Por que terreiro, né? É uma coisa muito complexa de se explicar. Porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa muito macabra, né? Tudo escuro, vela, né? Eu teve um amigo meu que fala, eu imagino uma coisa macabra, assim, sabe? Tem medo de tudo ir lá. Fechado. Ouve uns tambor de longe, fala, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Tem um ali na rua, né? O pessoal atravessa, tem medo de passar na porta. Os absurdos, né? Mas... Que é o imaginário popular, né? A verdade é que é um lugar muito bonito, assim. Sim. Não é chão de terra, como já foi um dia, né?
Normalmente tem cadeiras para as pessoas que vão se consultar, vão, né, pedir uma ajuda para elas sentarem, assistirem ao ritual também, né? E a gente tem um congá, que a gente chama, que é o nosso altar, que fica Oxalá em cima e os orixás abaixo, né? As entidades também. E é isso. É claro, a maioria das vezes, né? A não ser em algumas gírias de Exu, em alguns lugares a gente apaga as luzes, por uma questão de arquétipo mesmo, né? Mas é um lugar muito bonito, muito claro, muitas velas, cheiro bom, porque a gente faz as defumações, né? Com incenso. Sim. E ao mesmo tempo você tem um ambiente de cura, né? Sim, sim. Né? Você tem um ambiente de solidariedade também, Uhum. de amparo, Sim. eu acho que de acolhimento também a gente Uhum. pode falar, né? Porque as pessoas que vão, elas estão buscando alguma coisa, elas estão buscando uma mudança, uma transformação, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Muitas pessoas vão procurando ajuda, né? A gente fala que tem dois tipos de pessoa. Pessoas que vão por amor, que foi o meu caso, e pessoas que vão pela dor, que vão para pedir ajuda. Então, eu acho que essa função de ajudar é uma obrigação nossa também, né? Porque, como o próprio projeto que a gente faz, por incrível que pareça, quando a gente distribui as marmitas, a coisa que a gente mais ouve é Deus te abençoe. Sabe? E a gente vai com esse processo de quebrar preconceito também, de mostrar que a nossa Umbanda não é o diabo que todo mundo fala aí, que a gente tá ali para ajudar. Então, o terreiro é esse ambiente também. É esse ambiente de entrar, de se acalmar, de até meditar, né? Que eu acho que é muito importante para que a, o, não a gente não precisa de uma entidade dando uma palavra pra gente. Às vezes a gente só precisa se ouvir. O ambiente, né? Sim, a gente só precisa do ambiente, daquela energia, daquela calma. Principalmente nesse mundo que a gente vive, né? De correria, agitação. Então, se a gente ter calma, se a gente ouvir uma coisa que tá na nossa cara, não é nenhum milagre muitas vezes. É uma coisa que tá na nossa cara que muda a nossa vida, sabe? É muito profundo, né? Existe uma Uhum, questão filosófica aí muito legal, né? sim, Agora, quando a gente fala em orixás, é, claro que você deve ter uma identificação, sim. né? Olha, esse orixá, eu tenho uma identificação porque ele tem tal característica, que é o Uhum, arquétipo, né? sim. Que ele traz ali na essência dele. Uhum. Como funciona isso para você? Então, essa é uma guia, né? A gente pode ver uma guia de Tá, Oxalá. É uma proteção, tá. né? Uma proteção, uma representação daquele orixá. É uma, digamos que uma fonte de energia dele comigo. E esse é o orixá que eu mais me identifico, né? Por um acaso, né? A maioria das pessoas usam uma guia de Oxalá exatamente porque a gente está no Brasil, né? Tem o sincretismo com Jesus. Então, esse arquétipo, esse sincretismo também influencia as pessoas a se manterem nessa proximidade com Oxalá. E é meu pai de cabeça, é o orixá que me acompanha. E eu tenho muita identificação também com Exu. Porque quando a gente fala de espiritualidade, né, a gente fala que a gente tem um mentor, que normalmente é uma entidade que se aproxima, que está mais próximo energeticamente da gente. E quem mais me acompanha é o Exu. E eu tenho padrinhos também, né, que assim como a gente tem um batismo no, Nas outras na religiões. religião católica, normalmente na Umbanda, quando a gente se batiza, a gente tem 2 padrinhos carnais e 2 padrinhos espirituais. Eu fui apadrinhado por um baiano, por uma entidade da linha dos baianos, que é seu Zé do Coco, e fui apadrinhado por uma da linha da malandragem, que também é uma linha de muito preconceito, né, como a gente fala pela palavra, que é Maria Navalha. São essas entidades que mais me acompanham, né, fora as outras que ainda não me foi revelado, digamos assim. Tá. E no caso dos padrinhos, na Umbanda, necessariamente é um casal? Ou pode ser dois homens, duas mulheres? Isso existe uma regra, não? Não, acredito que não existe uma regra, não. Na minha doutrina, né, no meu terreiro, porque cada terreiro tem uma doutrina, né? Porque a Umbanda, por ser uma religião que tem influência de muitas outras religiões, Sim. catolicismo, candomblecismo, kardecismo, hinduísmo, xamanismo e diversas outras religiões, cada religião tem sua identificação, sua parte, né?
No caso, na minha doutrina, no meu terreiro, o terreiro que eu frequento, é assim que funciona. Mas eu acredito que não tem uma regra, Não é não. uma regra. Tá, não seja um padrão, né? Uhum. Tá, entendi. E hoje você, apesar dessa vida de trabalho, essa vida de estudante, né? Porque 19 anos, né? Então, quer dizer, É. isso você está em um momento da vida muito agitado e de muitas novidades também. Sim. Como você relaciona aí o teu dia a dia com a tua espiritualidade? Eu acho que religião, assim como a gente. Meu pai sempre disse muito, né, que religião não tem templo, fé não tem templo. Fé tá em você. Assim como eu acredito para Umbanda também, para todas as religiões. A minha fé sempre anda comigo. Sempre que eu saio de casa, eu peço proteção, agradeço o meu dia, né, agradeço meus orixás, agradeço minhas entidades que me acompanham, que estão me protegendo. E não tem como deixar de fora, né? Tipo, uma história muito interessante é que eu comecei a trabalhar faz 6 meses, vai fazer 7, né? E eu entrei no primeiro ano da faculdade. Um emprego bom, assim. Só que, né, você tá no primeiro ano da faculdade, você não tem muita esperança em entrar. Uhum. Falar, vou arriscar. Aí eu me candidatei à vaga de estagiário e uma semana depois teve uma gira no terreiro. Não contei pra ninguém, só minha mãe sabia. Minha mãe, minha namorada, né, minha família. E aí uma entidade olhou pra mim e falou assim: sabe aquele escrevedor que você tá se propondo, né? Que você se candidatou? Não falou desse jeito, não, né? Parafraseando. Falei, sei. Falou assim: foca, pensa na cabeça, tenha fé. E eu mantive firme, mantive fé, né? Fui bem na entrevista, mas como eu era muito novo, né? Na faculdade, eu fiquei com dúvida se eu ia Claro. passar ou não. Mas falei, mandei bem, não sei quantas vagas tem, mas uma é minha. E fiquei com aquilo na cabeça. Passou mais um tempo, nada de resposta. Teve outra gira, a mesma entidade olhou pra mim e falou assim, ó, lembra do escrevedor? Pensa, só isso. Aí passou um tempo, eu acho que se eu não me engano eu fiz em agosto Processo o processo seletivo. No começo de novembro eu fui chamado. Ó, você foi chamado, vai fazer os processos, né? As burocracias pra você entrar, que você passou. Falei, caramba, né? Tá. Aí eu entrei, meu, tipo assim, tudo perfeito. Entrei numa equipe nova, sabe? Chefe incrível, equipe incrível, sabe? Todo mundo me ajuda, todo mundo me ensina. A gente tem uma relação mesmo de amizade, assim. E aí, com o tempo, eu fiquei sabendo que uma das outras pessoas, foram 3 selecionados no processo seletivo e eu inicialmente não tinha sido selecionado. E uma das pessoas que tinha sido selecionada, nos 45 do segundo tempo, desistiu. Nossa. E me chamaram. Aí você entrou e fez o gol. Entrei e fiz o gol. Entrei e fiz o gol. Aí falaram, meu, aí eu sentia que até os gestores, né, que fizeram entrevista comigo, que na época o meu gestor em si, que eu chamo de meu chefe, né, não tava porque ele tava de férias, esses gestores ficavam me escondendo, assim, sabe? Tipo, acabou escapando ali, que tinha uma outra pessoa. Aí eu pensei, né, é uma motivação a mais pra mim, né? Porque não era pra ser eu. E agora que eu vou fazer eles se arrependerem de não ter me escolhido de primeira. Mas é isso. Agora, isso me faz lembrar, mais uma vez, eu acho que tem muito a ver com o nosso programa aqui, né? Com a palavra pequenos milagres, né? Sim. Eu acho que a nossa existência, ela é repleta de pequenos milagres. Sim. Basta estarmos atentos a essa leitura, Uhum. a esses sinais, Sim. né? E quando a gente percebe isso, vem uma sensação de muita gratidão em relação a esse cosmos que Sim, parece que sim. a todo momento ele está conspirando, né? Uhum. E claro que eu acredito profundamente no livre-arbítrio, Uhum. independente de religião, né? Claro que o mundo das escolhas ele é real, mas ele também está contextualizado em oportunidades também. Sim, A gente não sim. pode viver no mundo de Alice, né? Porque
principalmente no Brasil, um país tão desigual, né? E a desigualdade ela é muito mais pautada na não democratização das oportunidades, Uhum. mas a gente não pode, eu acho, deixar de observar exatamente esses pequenos milagres, Uhum. porque eles são diários. Se você parar para pensar, eles são diários. Eu acho que esse seu exemplo aí, ele é muito notório naquele momento de, talvez, você já estava até perdendo um pouco a fé que aquilo ia acontecer, Uhum. mas aconteceu, Sim. né? Aconteceu porque, de alguma forma, você acreditou, vibrou isso também. Uhum. Acho que é muito importante a gente ter uma vibração positiva, né? Para que as coisas aconteçam. Uhum. Né? Então, eu acho que é igual muito esse programa aqui. Ele nasce muito sobre a perspectiva de uma ideia, né? Quer dizer, vamos falar sobre experiências, histórias. Quer dizer, você é uma história ambulante, Uhum. como eu sou, como a Ana Clara é. Uhum. E o quanto a sua história, ela pode, de alguma forma, ajudar o outro, Sim. né? Porque cada um que vem aqui tem uma idade, uma religião, uma formação, mas vai trazer a sua experiência para que os outros possam escutar e refletir sobre elas. Uhum. Né? E o que aconteceu com você pode acontecer comigo, Sim. talvez já aconteceu algum dia com a Ana Clara. Então, acho que são um pouco experiências que a gente acaba democratizando aqui e que é muito legal para todos nós. Né? Uhum. Agora, voltando um pouco para o tema Umbanda. Né? É uma religião, é assim que a gente pode definir, Sim. né? Uma filosofia, uma forma de vida, um estilo de vida. E eu acho que é legal também você falar um pouco como se processa o aprendizado. Porque você inicia a sua palavra dizendo assim, eu fui inicialmente para a catequese, Uhum. então a catequese é um momento de aprendizado. Sim. Né? Como a gente falou no começo, aquilo para algumas pessoas funciona, para outras não, Uhum. mas é um momento de aprendizado. E todas as religiões, de certa forma, têm os seus momentos de aprendizagem, né? Sim. Como que isso acontece na Umbanda? No seu caso, Uhum. no terreiro que você frequenta? É um momento que se discute, é um momento que se ensina, é na experiência do dia a dia. Como que você vive isso? Você tem que ler fora, você tem que... Como Uhum. que funciona? É complexo, é bastante complexo, né? Como você Tá. disse, a gente não sabe se a gente define como religião, filosofia, outras coisas. Estilo de vida, né? Exato. Mas sim, tem que se estudar fora, né? É importante se estudar fora, ler fora, aprender sobre o orixá fora. Mas a grande maioria das minhas experiências de aprendizado foram lá dentro. Foram com as próprias entidades. Sabe, a gente... o questionamento é muito importante, né? Diferente de muitas outras religiões que eu vejo, tem um certo problema com questionar, né? Na Umbanda, inclusive, foi uma das coisas que me atraiu também, foi poder questionar. Foi poder perguntar, por que que isso acontece? Por que que as coisas são assim? E eu diria que é quase uma mini sociedade ali dentro. A gente tem uma experiência de família, a gente tem uma experiência de hierarquia, né? Que a gente tem o pai de santo, o pai pequeno, os ogãs, as equedes, as mães e assim por diante, né? As pessoas mais velhas, que são muito importantes, né? Anciãs, anciões. Exato. Se a gente for pensar na história do candomblé, o orixá viveu em terra. Então ele é um ancestral nosso. Ele é um antigo nosso. E assim como os nossos avós, eles também têm que ser respeitados, sabe? A gente tem que respeitar desde o orixá como divindade até nossos avós como uma coisa preciosa, no sentido de ter muito a ensinar pra gente. Então o conhecimento, a gente não tem uma bíblia para nos guiar. A gente tem os nossos mais velhos. A gente tem as pessoas que dentro da religião passam as experiências, os ensinamentos, os fundamentos para os filhos, né, para frente, tanto os filhos de sangue, como na maioria das vezes acontece, quanto para os filhos, como um pai de santo e um filho de santo, né? Entendi. E você, por exemplo, existe uma evolução espiritual dentro do processo, dentro ali da tua estrutura, dessa Uhum. micro-sociedade, como você mesmo disse. Sim. Apesar de você ainda ser muito jovem, 19 anos, né? Uhum. Como que você faz parte hoje como não usuário apenas, né? Porque a Uhum. gente sabe que todas as religiões, todas, sem exceção,
tem aquele que é o usuário, Sim. né, que vai para passar ali, e também isso não é uma crítica, Uhum. na verdade, cada um, aquilo que a gente disse, é livre para viver da maneira que achar melhor, Uhum. mas tem aquele que trabalha na casa, que se empenha, porque quando a pessoa chega, lá já está tudo limpo, já está tudo organizado, Exato. as velas estão postas, as flores estão todas decoradas e arrumadas, Uhum. né? O banheiro tá limpo, alguém limpou, alguém organizou. Então, como que é seu papel? Hoje você tem um trabalho na casa já, como que você hoje tá dentro dessa estrutura? Então, o Ogan, né, o curimbeiro, a tabaqueira, né, o que toca o atabaque, ele tá digamos que um grau inicial de hierarquia um pouquinho mais alto ali, por ter a permissão, né, e a honra de poder chamar o orixá. Tá. Só que, é o que você falou, tem que limpar o banheiro, tem que passar um pano na cozinha, tem que cozinhar. No meu terreiro, a gente tem o costume de servir comida para as pessoas. Então, a gente sempre serve uma fruta, ou, por exemplo, no mês de Ogum, né, a gente serve uma feijoada. Tem o São Cosme e Damião, que a gente serve doces e assim por diante, né? Essa comida tem que ser feita, essa comida Claro. tem que ser comprada, essa comida tem que ter carinho, tem que ter amor, tem que ter empenho, sabe? A cozinha tem que estar limpa. Felicidade. As panelas e os pratos têm que ser lavados depois, sabe? Então, o Ogan, por ser tá um pouquinho ali acima no grau da hierarquia, tem que dar o exemplo. É assim que eu me sinto, por exemplo. Eu não acho que... Assim como que eu disse, né? Uma microsociedade é composta por seres humanos. Então, sempre que tem aquele mais folgado, aquela pessoa que só chega na hora que vai começar a gira, né? O toque, e depois vai embora. Mas o Ogan tem que dar exemplo, assim como o pai de santo, assim como o pai pequeno. Então, se tiver que lavar um banheiro, eu vou lavar um banheiro. Se tiver que cozinhar, eu vou cozinhar. Inclusive, no projeto de marmitas, a minha função principal é cozinhar, é fazer a comida, né? Sério. Sério. Você gosta de cozinhar? Gosto. É muito gratificante, assim, sabe? Porque, igual, um exemplo também, a gente... É muito doido, porque a gente começou com 50 marmitas. E ao longo do tempo foi aumentando. E meu primo, que eu diria que é o líder, porque a gente fala filho de seu Zé Pilintra. Ele que recebe a entidade de seu Zé Pilintra. E ele falou, quantos que a gente vai fazer esse mês? Ele falou, mês passado a gente fez 70. No próximo, ele falou assim, vamos fazer 70 de novo. Eu falei 75. Ele falou, 75, né? Vamos fazer 75. A gente fez exatamente 75 marmitas. Sem calcular preço, sem calcular quantidade de carne que a gente ia fazer, arroz que a gente ia fazer, né? A última vez a gente fez sopa. E o curioso é que eu não gosto de chuchu. É uma coisa, eu tenho esse problema, não gosto de chuchu. Acho que aqui não tem gosto de nada. Aí o pessoal, mas tem que colocar chuchu, é nutritivo, vai fazer bem. Eu falei, tá bom, vamos fazer chuchu. Aí eu terminei de cozinhar, né? Falei, mas esse chuchu tá com uma cara tão boa. Sabe, não é possível, eu não gosto. Mas não é possível que não tenha uma espiritualidade nisso, um carinho nisso. Até o chuchu tá bom. E o chuchu tava uma delícia. Virou seu prato de especialista, né? Fazedor de chuchu. A carne moída refogada com chuchu tava uma delícia, assim. Falei, caramba, meu. Mas você sabe que pra mim o que você tá falando faz muito sentido, porque é a energia que você coloca na comida, Sim. né? É a maneira que você fez, é a maneira que você... Na verdade tem algo a mais, né? Você tá alimentando o físico, sim, mas a partir do momento que você alimenta o físico, o espírito também está acolhido, né? Aquele mental daquele indivíduo, de alguma maneira, tá sendo aquecido. Então o alimento ele tem um papel muito mais do que apenas nutritivo e etc, né? Ele tem um papel de amparo, de acolhimento nesse frio aí, né? Quer dizer, um prato de comida quente, Sim. ele salva de fato, né? Então é uma coisa que eu acho que a gente tem que refletir bastante mesmo. Sim. Né? No mês de abril, a gente fez feijoada, porque é mês de Ogum. E é exatamente isso que a gente falou. Ogum, a gente fala que é o Senhor dos Caminhos. É o guerreiro, né? A simbologia, a mitologia dele é o guerreiro. Ele é o Senhor do Caminho, ele é o Senhor das Estradas. E eu falei, a gente vai fazer feijoada porque a gente não tá entregando só comida.
A gente quer que essas pessoas saiam dessa situação. A gente quer que essas pessoas tenham força para lutar pela vida, sabe? Mesmo na situação que estão. E fizemos muito melhor que as feijoadas que a gente faz pra gente normalmente. E entregamos. Graças a Deus deu tudo certo, assim. Esse é exatamente o nosso objetivo, é entregar energia boa também. Claro. Um pinguinho de esperança na vida daquela pessoa, sabe? Ah, mas faz diferença, viu? É muito simbólico, né? Faz. Pessoal, uma pausa aqui na conversa, só pra lembrar vocês pra seguirem a gente aqui, fazer sua inscrição no canal, dar o like, ativar o sininho, comenta aí o que vocês estão achando, que é sempre importante, compartilhar com seus amigos. E também aqui na descrição vocês vão ver todas as nossas redes sociais, também entra lá, dá um amor pra gente, é sempre bom. Então fica de olho nisso. E, Vitório, eu acho muito interessante essa questão da música, porque muitas religiões, elas usam essa questão da música em diferentes graus e diferentes formas, né? E eu sinto que você falou que você tem essa relação com a música. Você acha que a música, ela é um importante instrumento para facilitar com que as pessoas entrem nesse estado de conexão maior? Ah, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, assim. A gente fala que os atabaques no candomblé são considerados orixás também. Então a gente tem que fazer oferenda para eles, a gente tem que cuidar deles, a gente tem que alimentar deles, porque o som que sai daquilo, a energia que sai daquilo, além de movimentar o ambiente, também é sagrada, também é importante, né? E também não adianta, uma coisa que eu trago para mim como Ogã, não adianta você só tocar bem, você só cantar bem e não ter um bom coração, não cantar com o coração, não cantar com a alma, sabe? Não cantar com respeito e com honra para aqueles que estão ouvindo e para as entidades também, sabe? Então, sem dúvida nenhuma, tem um papel muito importante. Até porque seria uma materialização ali da sua fé naquele momento, né? Sim, sim. E é interessante, de fato. Agora, dentro sendo Ogã, é claro que você sabe lá os vários toques que são necessários para chamar, né, entre aspas, aí o orixá e assim por diante. Tem algum que te chama mais, assim, que você fala, nossa, isso aqui mexe com o meu... E arrepia, né? Que toque você sente mais isso e se tem um porquê, uma razão? Ah, eu sou suspeito, né? Porque por tocar eu gosto de todos. Mas assim, cada toque tem um certo significado. Por exemplo, Oxalá, que no sincretismo é Jesus, é um orixá velho. Então a gente tem um toque mais lento. É tipo, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá. Então é um toque que pela calma, e a gente pode, né, esse toque vai ficando mais complexo, né, dependendo do caso, por ser meu orixá, às vezes mexe comigo também. Mas os toques mais orixados, mais agitados, né, dos orixás, como o barra-vento, que é tocado para Yansan, como o samba, que é também o nome do toque, né, que é tocado também para Yansan, mas para os orixás e para a linha dos malandros, né, que eu mais me recordo, são os que mais mexem comigo. Esses mais agitados também são os que... Yansan é o toque mais agitado, assim, que você sente. o mais rápido, porque ela é a rainha dos ventos, das tempestades. Você tem como fazer o toque aí mentalmente aí? Pensar. Porque tem que estar com o instrumento ali, porque é muito rápido mesmo, assim. Oxóssi, como que é o toque? Ele é mais tranquilo? Oxóssi depende do dia, normalmente. Mas depende do sentimento que a gente tá. Mas normalmente é mais agitado também, né? Não é um toque de Yansan, é um toque intermediário ali. Porque ele também é caçador, ele é caçador das matas, mas ele também tem que ter o conhecimento, tem que ter o cuidado. Porque ele não tá caçando, ele não é um guerreiro como o Ogum, que guerreia. Ele tem que ter cuidado pra caça. Até porque se você não caçar com cuidado, a caça foge, digamos assim, né? Tem que ser sutil, né? Tem que ser sutil, tem que ser sutil. Porque Ogum já é guerra, é guerreiro. Ogum é guerra. Ogum também se toca barra-vento, se toca samba. Tá, porque aí já é mais enfrentamento, né? Exato. Tá. Agora, você começa a tua narrativa, né, conosco, falando sobre a experiência que a sua mãe teve. Obviamente que a gente sabe que as terapias ligadas à medicina, a gente não pode abrir mão nunca. A necessidade de tomar um remédio, a necessidade de um tratamento, de uma cirurgia, seja o que for no campo da medicina e da ciência.
Mas a fé cura também. A fé, ela tem esse poder, Uhum. né? E lá vocês trabalham com cura também, com dias Sim. específicos de cura, ou é o mês específico de cura? Como funciona isso? Na minha doutrina, na minha casa, a gente não tem um guia específico, uma entidade Tá. específica. Lógico, eles têm as formas específicas de fazer. Eu já vi desde um Exu fazendo uma cura através de um passe, até um Herê, que é uma Uma criança, criança. fazendo uma cura através de um brinquedo. Era um aviãozinho. E eu vi ele passando pela pessoa com o objetivo de curar. Até um preto velho que faz uma defumação, um banho de ervas, um caboclo, né? Tá muito associado às ervas também. Então, ou seja, é o estar lá e a percepção da entidade também. Sim, porque se a gente pensar na religião kardecista, por exemplo, e outras religiões, como o budismo, né? A gente fala do reiki também, Sim. nós temos a capacidade de curar também, nós Sim. temos a capacidade de passar uma energia boa. Então, imagina uma entidade, né? É. Que tá ali para isso. E a- a- Não pode falar. não, pode falar. É a cura que chega de várias formas, né? Inclusive, Exato. trazendo também essa questão pra música, a gente tem vários estudos da ciência da musicoterapia Uhum. e tal, e de como a música ela também vai trazer sentimentos, inclusive a cura e tal. Muito legal. Sim. Eu fico imaginando, pode ser uma viagem maluca aqui minha, E jamais. mas pensa um estádio de futebol, né? Quando você tem uma torcida única. Eu gosto muito de futebol, né? Eu acompanho muito. E sempre gostei. E você vê, às vezes, um jogo de torcida única e 50 mil pessoas ali no estádio vibrando a mesma coisa, que é a vitória do Uhum. seu time, né? Sim. O pessoal que tá ali. Agora, se imagina, vamos traduzir isso, se aquelas 50 mil pessoas estivessem mentalizando e jogando uma energia de cura, né? Sim. Ou de transformação, de Uhum. mudança. E eu acho que, pelo menos para mim, um dos exemplos de que quando as pessoas se organizam, a coisa sai de uma forma absolutamente mágica, Sim. é o carnaval, por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Você vê as escolas de samba, a capacidade das pessoas, das comunidades e todos aqueles que são envolvidos nos projetos, cara, eles conseguem transformar numa arte, numa Uhum. beleza, porque todo mundo, eu acho que vai ficar claro o que eu quero dizer, todo mundo canalizou a energia para aquilo, Sim. né? Sim. Então, se eu pego, por exemplo, no caso aí do seu projeto social das marmitas, né? Então, é um grupo de jovens, né? Que está canalizando energia Uhum. para produzir um alimento, para poder distribuir isso para as pessoas. Sim. Imagina se muita gente fizesse isso. A gente sabe que muita gente faz, mas se fosse cada vez mais, né? Uhum. Voltada para esses projetos. Por isso Sim. que a gente fala da importância do terceiro setor, da importância, as ONGs, muitas são sérias, em lutas aí específicas, né? Pautas específicas de luta. Então, eu acho que isso é muito importante para a nossa sociedade Sim. pensar, né? O poder que a sociedade tem quando ela tem um foco, quando Uhum. ela vai objetivar alguma coisa em termos de cura, transformação, Sim. crescimento, seja o que for, né? A primeira vez que a gente fez as marmitas, eu lembro de ser uma sensação tão boa, assim, a gente tava num grupo, o grupo tá aumentando aos poucos, né? Mas a gente tava num grupo tão pequeno, era uma energia tão boa, assim, foi uma sensação tão gratificante. Eu não sou muito de chorar, mas eu lembro que eu chorei que nem criança, assim, eu não lembro de ter chorado nunca na vida, assim, eu chorei que nem criança, sabe? De quase soluçar, assim. Da sensação incrível, assim, de gratidão mesmo, sabe? Por poder ter condição de fazer isso, sabe? E novamente, é isso, aquilo que eu falei, a gente tem que falar de política também, quando a gente fala Claro. desses projetos de religião, porque quem deveria estar fazendo por nós, né? Quem deveria estar se importando com as pessoas, quem deveria ter se importado com as pessoas na pandemia, por exemplo, que é uma caso grave, não está se importando. Então, eu lembro que uma frase que eu disse na minha entrevista de emprego, pensar pequeno tem o mesmo trabalho de pensar gigantesco, de pensar grande. Então, o céu é o limite. Então, no nosso projeto, de pouquinho em pouquinho, eu acho que a gente pode conquistar muito, sabe? Ajudar muita gente. E esse é nosso objetivo, sabe? A gente tá pequeno, a gente tá crescendo aos pouquinhos, tá.
mas um dia a gente vai poder ajudar muita gente que está passando fome, sabe? Acho que enquanto tiver uma pessoa passando fome, seja na rua, seja em condições deploráveis que a gente vê hoje em dia, eu acho que minha motivação para isso acontecer não vai acabar nunca, sabe? Tá. E uma curiosidade, vocês levam essa comida em um local específico? É para morador de rua ou é para alguma outra entidade? Como que vocês ofertam isso? A gente junta roupa, mas roupa é muito complicado de entregar. Então a gente terceiriza, a gente passa para outros lugares que têm Claro. condições de organizar essa roupa e dar. Sim. Mas as marmitas, o nosso objetivo principal é entregar para as pessoas que não estão concentradas num ponto. Porque, por exemplo, a gente sabe que em Guarulhos tem muitos lugares de pobreza concentrada, É assim. muito, e é muito, parece, Guarulhos é muito grande, né? Sim, sim. É uma cidade muito grande e muito estendida. Uhum, Os bolsões de necessidades especiais, de fome e tal, uhum. é muito disperso do central Sim. também, né? Não é só na área central. Você tem isso muito pulverizado, às vezes, em pequenos bairros, Sim, né? sim. A gente tem o cuidado de sair, a gente circula por grande parte de Guarulhos. Lugares que tem muita concentração, a gente, por enquanto, está evitando um pouco, porque a gente não tem condição de atender todo mundo. E tem muitas instituições que já vão, né? Tem muitas igrejas, muitas Isso. ONGs que já fazem nesses locais concentrados. Então, o nosso objetivo inicial, principal, é sair distribuindo para as pessoas que estão... Os catadores de lixo, que a gente vê com muito sacola nas costas, sabe? Essas pessoas que estão circulando, é as pessoas que estão sozinhas mesmo, sabe? Porque ninguém olha para elas. Uma das frases que mais me marcou, e foi acredito que uma das 5 primeiras marmitas que a gente entregou a primeira vez. A gente encontrou um senhor deitado, a gente parou o carro, paramos o carro, descemos, entregamos uma marmita para ele. A gente falou, se a senhora aceita uma marmita? Ele falou, aceito, mas só se você me der 2, porque tem minha mulher também. Aí a gente deu 2 marmitas, e ele falou assim, como vocês me enxergaram? Ninguém me vê aqui, ninguém me enxerga, sabe? E foi emocionante, assim. Foi mais uma vez que eu chorei, sabe? Porque... Como essas pessoas... Ninguém olha para essas pessoas, sabe? É da indignação. Como que essas pessoas... São pessoas, sabe? Tipo, na própria religião, quando a gente... São nossos irmãos, sabe? Então, tipo... Esse nosso objetivo é entregar para quem tá sozinho, é para quem não é olhado, é para quem não é enxergado, sabe? Esse É muito duro quando empiricamente você constata a realidade. Esse é o fato. Porque o Brasil é um país onde a gente tem um exército de invisíveis. Uhum. E esses invisíveis, infelizmente, eles realmente não são vistos de forma proposital. Sim, Porque a existência deles incomoda a existência de algumas pessoas. sim. E essas pessoas, geralmente, elas têm condição de ajudar, de mudar, de transformar, que é a má distribuição de renda do Brasil, que é escandalosa. E intencional. E intencional. É um projeto político, na Sim, verdade. A gente sim. não pode esquecer que a distribuição de renda desigual do Brasil é um projeto político, Sim. né? E ele é feito por pessoas, Uhum. não é feito por alienígenas, né? Sim. Nem do Brasil, do mundo, né? Do mundo. Se a gente falar da o África, a sistema. gente sabe que a África não tá naquela situação porque Porque... eles são negros, como... Ou porque né? o continente é pobre, ao contrário. Porque o continente é pobre, sabe? Não tem riquezas. A gente sabe que a fome no mundo não é por falta de dinheiro, é por falta de interesse, né? É Exatamente. por falta de interesse. Quantidade de alimento que simplesmente é jogado fora, Sim. né? Ilha das Flores, muito. Nossa, esse Flashbacks vídeo... Ilha das Flores. Esse vídeo, apesar de... Eu acho que... Não sei se vocês lembram mais ou menos de quando ele foi produzido, mas eu acho que é Cara, deixa eu 90, ver. né? Acho que deve ser Ele é um alguma coisa. clássico aí. Eu acho que na Clássico. escola eu vi umas 35 vezes. Exatamente, exatamente. Então, mas se Que é a do gente- Jorge Furtado, né? É tipo mas se a um gente clássico, parar pra deixa eu pensar- ver. Ele é de 1989. 89, eu calculei, você viu que eu falei 90, eu falei deve ser por aí. Uhum. Até pela estética, né? Sim. É bem esse período mesmo. Mas você vê, ainda é atual. Infelizmente. Isso que incomoda, né? Ele ainda é por tudo que a gente já avançou em algumas questões, ainda é atual, né? Uhum.
E isso incomoda muito, né? Agora, vamos lá. Fazer um gancho aqui, ou uma conexão, não sei Uhum. qual seria a palavra mais adequada. Mas o Vitório, que hoje tem toda essa visão de mundo, visão social, visão humana, claro que tem seus pais aí nessa... Sim. Né? Teus pais devem ter te influenciado muito nessa questão toda. Mas qual a tua conexão direta entre a Umbanda, que é aquilo Uhum. que você acredita, professa e pratica, com esse ser humano que você hoje é, jovem ainda, 19 anos, Uhum. e a tendência é você se aprimorar mais, Se Deus porque quiser. a ideia é nunca, né, regredir no Sim. sentido humano e etc. Qual é a conexão aí que existe entre essa tua vivência espiritual para Uhum. sua vivência social? Então, falando um pouco dos meus pais, né? Meu pai é um pouco mais velho. Meu pai viveu na época da ditadura. Na Tá. adolescência, ele viveu na época da ditadura. Tanto meu pai quanto minha mãe vêm de famílias muito pobres. Você é filho único? Sou filho único. De parte de mãe, sim. Tá. De parte de pai, não. São muito pobres. Graças a Deus venceram na vida. E graças a eles eu tô aqui. Devo tudo. Sem eles eu não seria e não sou nada, né? E me ensinaram a ser guerreiro, a ser batalhador, a batalhar pelas minhas coisas de forma honesta, né? E isso sem dúvida nenhuma tem um vínculo direto com a religião, né? Se eu não pudesse ser questionador, como a vida me ensinou, e se eu não pudesse, se aquela filosofia não me confortasse, assim como eu deixei outras religiões porque eu não me identificava com aquilo, sabe? A questão de liberdade também, né? Se eu não pudesse ser questionador, eu não frequentaria Umbanda, sabe? Independente de tudo que me encanta, de toda essa maravilha, sabe? Entendi. Então, eu acho que essa é a minha principal conexão, assim, em relação ao aspecto político, né? Político e de vivência com a Umbanda, assim. Tá. Eu quero até falar com você que está nos assistindo aqui e que vem acompanhando aqui o 1818, esse programa que, como eu disse, é uma grande ideia e, na verdade, ele é parte de outros projetos que vocês vão saber aos poucos, que a gente vai revelar aqui no programa. Sim, tem um mistério aí, tem uma questão aí ainda a ser revelada e... calma, não fiquem espantados que a gente vai tirar uma máscara aqui, né? Não é isso não. Mas o importante é dizer para vocês que a gente vem observando, né, ao longo aqui dos bate-papo, porque o 1818 a gente tem um slogan lá que é diálogos que impactam. Então, vamos pensar isso, né? Diálogos que impactam. Então, eu espero que esse diálogo aqui, de alguma forma, possa impactar a história de alguém. Então, é isso, né? Que esse diálogo aqui vá objetivamente impactar a vida de alguém de forma positiva, sempre, de forma positiva. Mas a gente vem reparando, todos que falam aqui, uma conexão, e aí vai a pergunta que eu estou trazendo e a reflexão que eu quero trazer para vocês, né? É assim, todas as vezes que as pessoas vieram aqui e elas falaram para mim e para Ana Clara que elas chegaram num momento, num ponto onde elas entenderam que Deus, religião e etc. reside na liberdade. Se você não estiver num espaço livre, de liberdade, de livre pensamento, de livre raciocínio, de criticidade no sentido construtivo e etc., ela perde um pouco o sentido. Isso vem chamando muito minha atenção, porque é algo que eu acredito há muito tempo, né? E entendam bem o que eu estou dizendo. Eu não estou afirmando que a gente tem que ser crítico no sentido chato, da dúvida o tempo todo, de colocar em xeque as pessoas que ali estão. Né? Você mesmo falou que lá na Umbanda vocês têm uma hierarquia muito clara. Sim. Né? Você tem o pai de santo, o pai pequeno, enfim. E toda a hierarquia não é ficar lá questionando o pai de santo se ele está sendo isso ou aquilo. Não é isso.
mas é a liberdade de exercer e praticar a tua fé, a liberdade de poder ir lá e ser feliz Uhum. e poder pensar, né, meios e formas diferentes até de fazer aquilo acontecer, né? É a E- alegoria básica do mito da caverna, né? tem uma relação muito profunda com a questão do mito da caverna, que é o ver além, sair da caverna, Uhum. né? E sem contar o medo, né, da sombra, que na verdade Uhum. era a sombra irreal, né? Projeções, né? Projeções, É né? quebrar os grilhões, né? E você procurar a sua própria força de pensamento, né? Uhum. E aí você se identificar com aquilo. Então você acredita também nisso, que a liberdade na prática religiosa, prática ou filosofia religiosa, Uhum. prática de vida religiosa, você acha que é fundamental também? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que em todas as religiões, o que prende são as pessoas. Não é nada que está atribuído à sua fé, sabe? Meus orixás não me prendem num lugar que não me faz bem, sabe? Minhas entidades não vão me prender, não vão querer que eu fique num lugar que não me faz bem, assim como eu acho que Jesus, Deus e todas as outras religiões, né? Eu acho que não acho que na minha fé o problema tá nas pessoas, não tá nas religiões, né? Nas crenças. Sim. Então a liberdade é muito importante, sim. É. Sem Eu dúvida acho que nenhuma. você falou um ponto que é legal, que é pensar. A gente tem que. Não é sempre muito fácil, né? Uhum, Mas a gente conseguir separar o comportamento do que está do seu lado dentro daquilo que você acredita. sim. Né? Eu acho que em qualquer caminhada, se você olhar para o lado, você para. Uhum, Você sim. para. Então você tem que entender que a caminhada é sua. Uhum, Né? É óbvio que eu vivo coletivamente. Mas se eu olhar para o lado, a chance de eu parar é grande. sim, sim. Né? Então eu Uhum, tenho que ter uma perspectiva muito, muito determinada diante daquilo que eu acredito. Né? sim. Eu acho que todo mundo tem problemas na vida, né? E eu também já passei por muitos. Assim, na pandemia foi uma situação muito complicada para mim, em questão de ansiedade, né? Eu acho que para todo mundo foi, né? Mas Sim, nesse caso em especial, é, sempre fui muito ansioso e a pandemia conseguiu intensificar muito mais isso, claro. né? E até pelo fato do meu pai ser um pouco mais velho, então. Só que eu nunca perdi a fé na minha religião, não. Eu acho que a situação que a gente encara, tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Eu aprendi muito com isso também. Aprendi a me controlar mais, aprendi que a gente tem que ter calma. Às vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, elas acontecem no tempo que tem que acontecer. E é isso. Eu acho que se a cada vez que a gente atribui uma responsabilidade que é nossa no outro, a gente perde exatamente essa liberdade, né? Porque a Sim. gente tá se isentando de uma culpa como se a gente não pudesse fazer nada. E às vezes essa culpa é nossa, não é de Deus, não é de Jesus, não é dos orixás, não é dos Exus, não é de ninguém. É, É nossa, sabe? Isso eu acho que é o que não me fez perder a fé e não me fará. tá. Durante a pandemia, você estava em qual momento? Você estava fazendo vestibular? Eu tava no terceiro ano do ensino médio. Terceiro ano. Sim. Terminando, né? Isso no último, na cara do gol ali. Já na perspectiva do vestibular, de universidade, de Momento de mudanças. incertezas. Muitas Um incertezas. momento sombrio político ali, inclusive, que fazia a gente perder um pouco as esperanças em muita Sim, coisa. sim, sim. Debates em alguns momentos que pareciam muito mais que a gente Nossa. estava na Idade Média do que, de fato, em 2020, 2020 19, 20, 20, sim. 21, 21. né? Porque eu me lembro que o ano de 19 terminou e aí em final de março de 2020, foi quando a gente começou aqui no Brasil, de fato, com a primeira parada, Sim. o primeiro lockdown, né? Foi nesse momento. E aí eu acho que você fez lembrar uma coisa importante, que a fé foi, assim, o sustentáculo de muita gente, né? Sim. Porque havia, sim, um momento de desesperança. Uhum. Alguns momentos, assim, era muito pesado. Sim. Né? Era difícil.
Imagina você no último ano do Nossa. colégio, você tem muitas expectativas, né? Expectativas boas, mas também expectativas mais, tipo, de pressão ali. Deve ter sido muito complicado no online. Sim, sem dúvida nenhuma. Tipo, tem aquele ponto, né? Eu sempre fui muito ansioso e eu sempre fui muito dedicado. Até pelo que meus pais me ensinavam, né? Eu tenho que batalhar pelas minhas coisas. E aí eu tinha tudo na minha cabeça organizadinho, né? Sou metódico também. Tinha É. tudo organizadinho, ó. Sair da escola, fazer faculdade, entrar na faculdade, começar um emprego e aí, daí pra frente, vamos ver o que que dá. Aí veio a pandemia. Aí veio a ansiedade, aí veio tudo atrasando, sabe? Aí fiz um ano de curso. Fiz 6 meses de cursinho, né? Que acabou sendo mais um período de descanso ali, que me foi muito útil. Eu falei, meu, agora atrasou meus planos 3, 4 anos aí. Aí entrei na faculdade, nem um ano de faculdade entrei no emprego. E, sem dúvida nenhuma, minha fé nos orixás. Como eu contei a história, né? Mas você vê, não adianta a gente Não tem achar que a gente cartilha, tá né? no 100% no controle, É. principalmente do tempo, né? E aí, aproveitando o controle sobre o tempo, eu costumo fazer essa pergunta aqui no 1818, Uhum. que é, eu gostaria que você relacionasse sobre a sua visão, concepção, a relação entre tempo e Deus. Tempo e Deus. Complexo. Mas eu acho que eu não sei se Deus influencia muito no tempo, não. Eu acho que as coisas vai no meio no livre-arbítrio, assim, sabe? As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Ao mesmo tempo que ele não controla, eu acho que as coisas estão um pouquinho planejadas ali, né? Tá, Nada é por acaso. Mas eu acho que eu sou dono do meu tempo. tá. Ao mesmo tempo que sou, também não sou, né? Porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente vende nosso tempo ali, né? Mas acho que eu sou dono do meu tempo. Não acho que Deus controle o meu tempo, não. Até porque se eu ficar deitado na rede esperando que tudo aconteça, não estaria onde eu estou hoje, graças a Deus. Sim, não, tem que mover, tem que Sim, movimentar, né? sim. Então é mais ou menos isso. Agora, a gente fazendo aqui uma reflexão, né? Você tem 19 anos, você faz faculdade, você hoje trabalha, né? Uhum. Passou também pela pandemia, como todos nós aqui passamos. Sim. E se você pudesse hoje, né, falar para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, né, para as pessoas que estão assistindo o programa, que acreditam nesse projeto também, e as pessoas que chegaram agora e que começaram a acompanhar nosso programa agora, o que você deixa para essas pessoas, Vitório, de mensagem? O que eu deixo para essas pessoas é: acreditem em você, não percam a esperança, que independente no que você acredita, sempre vai ter algo para te amparar, seja de fé, seja de pessoas, né? E tudo tem seu tempo. Já ouvi muito isso. Tudo tem seu tempo e a gente tem que ter paciência para as coisas acontecerem no tempo que tem que acontecer. Mas pra gente tem que ter fé na gente, né? Pra gente ter fé na gente, a gente tem que se dedicar. A gente tem que correr atrás. Eu acho que é isso que eu passo pras pessoas. Independente da sua crença, tem um mundo aí pra gente explorar, conquistar e melhorar. Sim. E principalmente para vocês, né? Que são tão jovens ainda e tem muita coisa ainda para construir, para subverter, para revolucionar, né? Vocês têm muitas coisas ainda para fazer, né? E aí, uma coisa que pelo menos eu acho legal, né? É o seguinte. Por exemplo, vou te dar um exemplo, vai. Uhum. Vem alguém aqui de origem de religião cristã, Sim. seja católico, seja evangélico, não importa. Uhum. Vem alguém como você, que é um bandista, ou alguém que é kardecista, enfim, o nosso programa, ele vai conversar, e ele conversa, como nós falamos, ecumênico, Sim. né, com todos. A gente, então, no caso de um cristão, qual o momento ali, ou passagem da Bíblia que você poderia falar para servir de mensagem, de exemplo para quem nos assiste? A minha pergunta é, dentro da Umbanda,
eu sei que tem muitas possibilidades, mas Uhum. qual seria o exemplo que você tira de lá, por exemplo, pode ser um mito, pode ser um ensinamento que você tira da Umbanda para trazer para quem está nos assistindo? Ensinamento que eu tiro da Umbanda. É, apesar de não ter um livro como a Bíblia Sim. é pro cristão, né? O Torá é pro judeu, enfim. Eu pensaria no fundamento mesmo. Assim Tá, como o projeto que eu faço parte, né? A gente chama Projeto de Amor e Caridade. Assim como pregou Jesus também, né? Que pregou o amor. sim. Amar e fazer a caridade, realizar a caridade não é só um benefício para o outro. É muito gratificante, traz muita evolução para você também. Evolução espiritual nessa Evolução caminhada. espiritual, pessoal, acho que em todos os sentidos. Acho que amor e caridade faz bem para todo mundo. Eu sempre digo, né? Primeiro a gente tem que lutar mais por amor universal, acho que Sim. todos os dias. E pelo verdadeiro sentido da caridade. Uhum. A caridade, ela move montanhas. Sim. Você pode ter certeza disso, Uhum. né? E então a gente tem que pensar muito sobre essa perspectiva. Cara, prazer ter você aqui, né? Acho que em nome do 1818 quero assim agradecer muito a sua presença, ter aceitado o convite, né? Imagina. De estar aqui conosco. E seria muito legal, não sei, você deixar contato, até para o seu projeto. Uhum. De repente você consegue mais pessoas, ou até pessoas que querem frequentar o teu terreiro, Uhum. né? Sim. Que de repente sentiu esse chamado através da sua fala. Uhum. Agora está com você. Você pode falar à vontade, divulgar aí o seu projeto, o seu espaço, enfim. Primeiramente, uma honra estar aqui. Eu que agradeço, pô. Fiquei muito feliz de ter recebido o convite. Tive aula com você, inspiração total. Eu acho que eu posso ser seu ex-aluno, mas meu professor você nunca vai deixar de ser, né? A gente sempre lembra, o Marcelo falou uma coisa em aula que hoje aprendo Tá até aí. hoje, né? Então, e nas minhas redes sociais, né? Principalmente porque estiver interessado no projeto ou no terreiro, me chama lá no Instagram, é Victorio_Pereira. Chama lá, a gente troca uma ideia, quer falar do projeto, quer ajudar, quer só conhecer mais, sabe? A gente tá de braços abertos. A gente ainda não tem o Instagram do projeto, Tá. por ser um projeto pequeno, eu acho que a gente tem que ter cuidado com essas Claro. coisas, né? Então me chama lá, a gente Tá. pode doar da forma como você quiser, né? Principalmente alimentos não perecíveis, porque cada vez a gente faz uma coisa, né? A gente já fez carne moída, arroz com frango, sopa, feijoada. Então, recebemos uma doação de macarrão. Eu acho que foram 80 pacotes de macarrão. Não sabemos onde vamos guardar 80 pacotes de macarrão, mas quem quiser nos ajudar, estamos de braços abertos e portas abertas. O terreiro que eu frequento chama Templo de Umbanda Pai Romão. Acredito que se você pesquisar no Google, no Instagram, você acha. Se não achar, me chama lá no Instagram que a gente... Tá. Repete o Instagram para nós. É Victorio_Pereira. Tá. Victorio_Pereira. E o nome do terreiro? Templo de Umbanda Pai Romão. Tá bom, Pai Romão. Isso. Muito bem. Então eu quero, mais uma vez, muito obrigado a sua presença. Agradecer a você que acompanha o 1818. Eu quero, mais uma vez, pedir para você compartilhar esse programa, deixar os seus comentários, clicar lá no joinha, no like, para que a gente possa também ter mais e mais relevância. E claro, se você quiser entrar em contato com o Victorio, o Victorio está aqui. Se você quiser também conversar através do nosso canal, é só deixar o comentário, depois você vai lá também, conversa com o pessoal. Claro. Então a gente vai, assim, divulgar o máximo possível esses programas todos, né? Porque nós acreditamos muito nessa ideia, que é o programa 1818. Diálogos que impactam. É muito importante você apoiar o nosso projeto. Bem, eu quero desejar a você muita, muita e muita luz e um grande abraço do amigo Marcelo Lambert.
até o próximo programa. Pessoal da técnica, muito obrigado. E hoje eu quero também agradecer o Leandro, que é o nosso produtor, coordenador geral aí, que é o cara que está à frente aí de vários trabalhos do nosso projeto. Um grande abraço a todos.